Em 9 minutos, hoje é uma conversa a respeito de um assunto que aparentemente poderia ser resolvido apenas pelo simples bom senso, mas cuja recorrência em muitos lares desenvolve e deflagra problemas de comportamento, problemas de convivência, problemas sérios. Nós estamos nos referindo à educação financeira. Para tratar desse assunto, para conversar a respeito disso, chamamos uma pessoa que lida com isso, do ponto de vista da pedagogia e da didática de educação financeira, que é assistente social e especialista em educação financeira, Ivana Zon, com quem nós vamos conversar agora. Ivana, educação financeira vai muito além do mero bom senso de que a gente não deve ou não pode gastar mais do que ganha, né? Sim. É um pouco mais do que isso, né? Mais amplo. Então, explica. Educação financeira é planejamento. É, antes de mais nada, você pensar, você avaliar suas finanças, você trabalhar uma reserva para realizar projetos. É você agir com o dinheiro com uma positividade, você agir com cuidado com o dinheiro para que ele responda também satisfatoriamente, ele esteja sempre com você. Para que ele te respeite. Para né? que ele te respeite, você precisa primeiramente respeitá-lo também. Agora, no extremo, de fato, isso ocasiona, provoca grandes problemas, né? Sim, principalmente o que a gente tem identificado são problemas nas famílias. Uma pessoa endividada, ela contamina todo o núcleo familiar, né? Levando ao adoecimento, no nível mais grave, ao adoecimento. E esse adoecimento a gente tem feito intervenções, tanto na prevenção quanto no tratamento dessas pessoas endividadas. E que tipo assim, de distúrbios mais associados ao problema da situação financeira negativa? O que a gente chama de estresse financeiro são pessoas que comumente sentem, desencadeiam sintomas, sinais e sintomas como dores de cabeça frequentes, insônia, são problemas que acabam deflagrando, abrindo quadros de adoecimento como hipertensão, estresse mesmo, aumento do estresse. Depressão, insônia, né, que já faz parte do quadro, isolamento social, que é um comportamento, né? E o que a gente observa muito é que nessas famílias, a questão do endividamento não é aberta, não é colocada para a família. Então, o provedor endividado, ele não coloca para a família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, a situação. Então, gera nele, primeiramente, esse adoecimento. Mas, ao longo do tempo, também desencadeia conflitos familiares, né? E, além desses conflitos, separações, tem impacto também no mercado de trabalho, ou seja, essas pessoas endividadas, adoecidas, elas, consequentemente, no seu meio de trabalho, elas começam a ter queda na produtividade, faltar ao trabalho, porque estão sob estresse financeiro, né? E, consequentemente, uma consequência mais drástica é a perda do emprego. Mas você acaba, né? Acaba piorando ainda, agravando mais a situação do adoecimento na família. Sim, sem dúvida. Você falou aí, quero resgatar um aspecto que você falou, da pessoa se isolar dentro da própria família, né? Isso. Ele não socializa. Não socializa aquela dificuldade. Aí complica mais. Sim, porque o tratamento do endividamento, ele se dá no seio familiar. Requer uma mobilização da família. Exatamente. A primeira providência que se tem que ter é o domínio, o diagnóstico da situação, né? Situação financeira. A partir desse diagnóstico tem que ser colocado à mesa para todos os membros da família, porque tem que ser um esforço coletivo. Do mesmo jeito que o problema se dá a partir do comportamento de cada um desses membros, né? Eles têm que estar também empenhados em reverter essa situação. E, primeiramente, eles têm que estar a par, conscientes. Agora, essa incapacidade de caber dentro do que recebe, ela caracteriza um transtorno psicológico? Ela pode ser uma compulsão. Ela pode ser uma compulsão. O impulso o impulso de comprar, né? E por isso, planejar, o pensar antes de comprar, né? Esse movimento, né? Eu quero ou eu preciso? Né? Essa pergunta eu sempre coloco no meu trabalho. Antes de você comprar, você tem que se perguntar,
eu quero isso ou eu preciso disso, né? Se eu preciso, é necessário. E o necessário eu tenho que prover. Mas se eu quero, ele pode esperar. Então, para isso aí eu posso reservar, posso guardar dinheiro para poder... Tem que responder outra pergunta, que é eu posso, né? Eu posso também? Pois é, o posso é o tempo, né? O tempo, a reserva disponível, né? Entendi. Agora, também, eu acho que crediário e cartão de crédito deve estar para um consumidor compulsivo igual o álcool para alcoólico, né? Sim. Essa questão do empréstimo, né, da redução nas taxas, né, ela tem duas vertentes, vamos dizer assim, duas faces, positiva e negativa. A face positiva é porque na hora de você também refinanciar suas dívidas, você também partilha dessa redução. Mas para aquele compulsivo, isso é um estímulo a contratar novos empréstimos e agrava-se o endividamento e aumenta o risco de inadimplência também. Em 9 minutos, hoje a gente conversa com a assistente social, educadora financeira, Ivana Zon. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a assistente social e educadora financeira, Ivana Zon. Ivana, você falou uma coisa no bloco anterior. Será que a pessoa sabe, ela consegue distinguir quando ela quer e quando ela precisa? Porque às vezes quando ela quer, ela acha que precisa. Não acontece isso, não? Às vezes a pessoa só quer e acha que porque quer, precisa, ou não? Não, exige uma reflexão, né? Você tem que, por isso que o pensar antes de comprar, ele é tão importante. Tem uma técnica que você pode adotar, percebe? Se você chega numa loja, nessa questão do preciso, né? Ou do quero. Você chega numa loja e se empolga com um carro novo, né? Uma roupa nova, no caso. Você volta para casa, aguarda uma noite, dorme uma noite, acorda, no dia seguinte você vai conseguir avaliar melhor se você quer ou se você precisa daquilo. Se você precisa, vai lá e compra. Então, você dá um tempo para você avaliar. Se você contém o impulso, você vai ter esse tempo, né? Você tem que ter o tempo para você avaliar se é um impulso ou não. Se é uma compulsão ou não. Se é um impulso ou se você é uma necessidade real. E, infelizmente, o que não falta é estímulo para o consumo, né, Ivana? Sim. O tempo todo nós estamos bombardeados, cercados. A mídia vive exatamente da publicidade. E o brasileiro, ele não tem educação financeira suficiente para sustentar a sua necessidade ou o seu desejo. E nós não temos também a cultura da poupança, né? Assim. Não. O que eu colocava antes, né, é que o brasileiro não tem o hábito de herança, não tem. Eu, por exemplo, não recebi nenhuma herança até o momento, a não ser a educação, né, e o conhecimento, os valores, mas herança financeira, patrimônio, eu não recebi. E isso é comum nos brasileiros. Quando a gente faz o trabalho da educação financeira com grupos, a gente aplica essa avaliação e geralmente um ou dois é que conseguem sinalizar com essa questão da herança. Então, e daí tem a relação com a poupança também. Tem a relação com a poupança, com a reserva. Com a reserva, com a provisão para os momentos difíceis, as necessidades eventuais, a formação de um filho, né? A família tem ciclos de vida específicos. Então, a cada um desses ciclos, você tem investimentos previsíveis, só que a gente por não termos essa cultura, pelo brasileiro não ter essa cultura, você acaba se colocando em risco. Mas, por exemplo, quando nós envelhecemos, a expectativa de vida nossa está aumentando. Então, o envelhecimento, ele aumenta despesas em que área? Na área da saúde. E aí, você, sabendo disso, você tem que fazer o quê? Hoje a gente tem que começar já a nossa poupança para a nossa aposentadoria, para o nosso envelhecimento. Mas nós não temos esse hábito. Você falou a respeito de algumas técnicas, né? Como, por exemplo, você conter o impulso de comprar, postergar a compra para depois, né? Ver se você consegue atender aquela peneira. Sim. Preciso, né? Quero, né? Isso. Agora, e o que seria o comportamento positivo? Um comportamento profilaticamente, preventivamente positivo? O comportamento individual seria planejar, né?
E isso levado à família, o planejamento familiar, né? O planejamento financeiro na família, ou seja, qual é a nossa situação, aonde queremos chegar, o que nós precisamos reservar para atingirmos esse sonho ou esse projeto, para realizarmos esse projeto. A relação positiva com o dinheiro geralmente passa pelo gastar o necessário e manter reservas para eventualidades e também para realizar os seus projetos. Também pechinchar, pesquisar. Sim, a negociação é uma moeda forte, né? E a partir do momento que você tem o dinheiro, você deve, sim, pedir desconto, o que a gente não tem esse hábito também, de pedir desconto quando está compra à vista. Esse tipo de comportamento tem a ver com o nível socioeconômico? Não. Não? Ou a escolaridade ou renda da pessoa? Não, não tem a ver com a classe social, com o nível econômico, nem com o nível de escolaridade. Todas as faixas estão vulneráveis ao adoecimento pela falta de educação financeira. Tá, aí quando na situação que você encontra uma família assim, porque você, ao longo da sua atividade assistente social, você vive muito nesse universo, né? Como é que você prescreve o tratamento, digamos assim? O que você faz? Primeiramente é a questão do diagnóstico, né? Então a gente identifica que tem ou uma dificuldade ou um descontrole financeiro. Sim. A partir desse mapeamento, a gente começa a fazer o atendimento com as famílias. Nesse momento é feito o diagnóstico socioeconômico. Esse diagnóstico ele vai identificar por categorias aonde está indo o dinheiro. E o próximo passo é exatamente a gente fechar os ralos, né? Aonde está indo o dinheiro desnecessariamente. E esse dinheiro, essa reserva ou esse dinheiro, ele vai ser destinado ao pagamento de dívidas. Então é um empenho, é o que a gente fala, é uma economia de guerra mesmo, que tem que ser tratada por toda a família, para que possa reverter a situação. Ou seja, a família tem que estar mobilizada, engajada, sim, né? A família, digamos assim, tem que haver uma transparência também do orçamento com a família, né? Sim, tem que se saber quanto se tem efetivamente, quanto se tem mensalmente, quanto se gasta, com o que se gasta, né? E o que eu preciso. Paralelo a isso, você tem que levantar toda a dívida também, todo o endividamento da família, fazer um levantamento detalhado, porque esse levantamento ele vai favorecer as tomadas de decisão, aonde que eu pago primeiro, né? Para que a gente possa já ir saldando essas dívidas à medida que o dinheiro, você vai fazendo sobrar um pouco o seu dinheiro. Agora, o interessante é constatar que isso digamos assim, democrático, né? Isso alcança todas as faixas de renda, de escolaridade. Mesmo a pessoa que, teoricamente, tem uma alta escolaridade, em tese, deveria ter melhor comportamento com o dinheiro. Ter uma melhor relação com o dinheiro, né? Não, a relação não tem a ver realmente com o nível de escolaridade e nem com a faixa de renda da família, não. Ele é um comportamento por impulso, compulsivo, sem planejamento, se você não tem essa prática, esse comportamento, essa atitude com o dinheiro, realmente independe da faixa salarial e do nível de escolaridade. Ivana, grato, hein? Agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço, e a prevenção, né, o planejamento financeiro nas famílias são realmente importantes para que a gente possa iniciar efetivamente a educação financeira nas famílias e reverter o adoecimento causado pelo endividamento. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da assistente social e educadora financeira Ivana Zon. Até já.